Tudo o que você precisa saber para sua viagem de férias. A viagem de férias dos sonhos deve ser muito bem planejada para evitar surpresas desagradáveis. Confere nesse vídeo como fazer isso. Conciliar a vida profissional e vida familiar é um desafio com o qual muitos de nós precisamos lidar no dia a dia. Porém, quando a gente está mergulhado nesse estresse de rotina, algumas vezes tudo que a gente precisa é tirar uns merecidos dias para esvaziar um pouco a cabeça, não é verdade? Então é aí que surge a melhor solução: viajar. E quem é que não curte fazer uma viagem de férias? Seja para descansar, seja para conhecer lugares novos, para fazer amizade, seja para ficar pertinho de quem a gente gosta, como amigo, marido, família. A verdade é que esse tipo de passeio é sempre capaz de trazer sensações e sentimentos muito bons para a gente. Mas você sabe quais são as vantagens de viajar? Entende o que realmente é preciso para fazer a viagem dos sonhos? Como se planejar para isso? Se as respostas para essas perguntas não parecem tão claras para você, acompanhe esse vídeo. Quais as vantagens de viajar nas férias? A gente está tão acostumado a associar férias à viagem que a gente nem para refletir sobre qual a real importância disso. Isso trata de uma maneira de cuidar do corpo e da mente, e ter ciência das vantagens que isso traz pode ser um empurrãozinho extra para valorizar e a gente aproveitar ainda mais esses momentos. Então, confere agora alguns dos benefícios de viajar nas férias. Reduzir o estresse. Se você tem se percebido de mau humor frequentemente, anda desanimado, irritado muito facilmente, esses podem ser sinais de estresse. Aliás, esse é um problema, que atinge grande parte das pessoas hoje em dia e representa um risco para a nossa saúde. Então, falar de reduzir o estresse é também falar de saúde. E se tratando disso, fazer uma viagem é o melhor dos remédios. Viajar permite a gente sair da rotina. Seguir sempre os mesmos hábitos, fazendo sempre as mesmas coisas, cumprindo todos os compromissos que a gente tem todo dia, o dia inteiro, pode agravar a sensação de estresse e o nosso cansaço mental. A verdade é que a sua mente precisa de uma pausa de vez em quando, e a minha também. Nesse sentido, viajar é uma excelente estratégia para sair da rotina e fugir um pouco do que tudo que a gente tem que fazer todo dia. Se trata de uma oportunidade para conhecer pessoas e lugares novos, o que é impossível de acontecer se você se limitar a conviver somente com os familiares e colegas de trabalho, além de frequentar sempre os mesmos ambientes, Então, se permite fazer diferente. Pode acreditar que vai valer a pena. E depois de experimentar algumas vezes, você vai buscar uma viagenzinha como desculpa para sair da rotina sempre. Já pensou? Viajar permite novas experiências. Como eu falei, a rotina inevitavelmente faz com que a gente vivencie as mesmas situações. E sim, é verdade que é difícil experimentar alguma coisa nova quando o ambiente e as companhias são sempre as mesmas. Por isso é que viajar representa a possibilidade de viver novas experiências. O simples fato de estar num local desconhecido, com pessoas e cultura diferentes, significa a oportunidade de enriquecer a bagagem da nossa vida. Falei bonito. Como sempre, eu ponho uma frase poética. Mas, para que isso aconteça, é preciso que você se envolva de verdade. Então, quando for para uma cidade, um estado ou até um país diferente, evita estar presente só de corpo, só fisicamente. Vai de corpo e alma e procura viver tudo que aquele lugar oferece para você, sabe? Come os pratos típicos da região, vê a apresentação de show cultural para você conhecer a música, as danças tradicionais de cada lugar que você quer visitar. Que tudo isso é muito legal e é muito importante para aproveitar. Viajar faz a gente abrir a nossa mente. Quem vive preso na rotina, sem se permitir viver experiências novas, acaba esquecendo que existe um mundo bem grande lá fora. Nesse sentido,
O fato de viajar por si só faz com que você abra sua mente para você descobrir que tem outras formas de viver e lugares diferentes daqueles em que você está acostumado. E depois de todos esses argumentos sobre como viajar nas férias, a dúvida é: como planejar essa viagem? Depois de compreender as vantagens de viajar, você deve estar com aquela vontade de se mandar imediatamente para algum lugar. Porém, para realizar esse sonho, você precisa fazer um planejamento financeiro para viagens. E eu vou te mostrar como organizar a sua viagem. Define a data dessa viagem. Em primeiro lugar, você precisa definir a data, tanto a de ida quanto a de volta. Caso você vá viajar sozinho, decidir a melhor época pode ser mais fácil, porque aí você pode tentar pedir as férias no seu emprego quando for mais conveniente para você. Por outro lado, se você for viajar em grupo, com a família ou com seus amigos, aí já pode ser um pouco mais enrolado, porque vocês vão precisar decidir pela melhor data para todos vocês juntos, ao mesmo tempo. Ou seja, a mesma data tem que ser boa para todo mundo e nem sempre vai bater. Mas nada que uma conversa e alguns reajustes nos compromissos não resolvam, né? Tendo criança na história, pode ser que você precise ver o calendário escolar para não perder as aulas, e aí é mais um item para você observar. Em todo caso, é importante pensar com antecedência no momento certo para viajar. Isso faz com que você tenha maiores chances de escolher o hotel ideal e conseguir vaga nele. Além disso, você vai ter mais tempo para pensar em cada detalhe, além de poder pagar valores menores, dividir em mais parcelas e até guardar mais dinheiro até chegar o grande dia. Outro ponto que você precisa considerar é a alta ou a baixa temporada. Por serem férias escolares, os períodos entre dezembro e fevereiro e entre a segunda quinzena de julho e agosto são aqueles em que as pessoas mais viajam. Isso sem contar feriados e datas comemorativas, né? Por isso, se você for viajar nesses períodos, você precisa estar preparados para aeroportos, rodoviárias, estradas, hotéis e os pontos turísticos cheios. Se for o único momento possível para viajar, tá tudo bem. Porém, se você quiser ter momentos mais tranquilos, prefiro escolher as datas em baixa temporada. Hora de escolher o destino. Depois que você decidiu a melhor data, é hora de escolher o destino. Ver os lugares que você quer conhecer, qual a opinião de quem já foi para ver se realmente é aquilo que você quer e se é o que você pensa. Porque às vezes você tem uma ideia de como você imagina que seja aquele lugar. E às vezes, quando você vai pesquisar melhor, você descobre que não é nada daquilo e vê que você nem quer mais ir para lá. Isso é comum, porque sem conhecer você tem uma percepção, mas se informando melhor você pode descobrir que a realidade é outra. E aí você vê quais são as opções de passeio, porque, por favor, não vai viajar para ficar o dia inteiro em um quarto de hotel, né? E para reservar a hospedagem? Depois de decidir para onde ir, você vai fazer a reserva do hotel. Resolve isso com antecedência também, porque se você deixar para a última hora, você pode ter que lidar com aquela situação chata de não ter mais vaga onde você quer. E isso acontece. Para escolher onde ficar, eu recomendo buscar na internet pelas melhores hospedagens da localidade para onde você vai. Pensa na melhor localização, considerando a proximidade de ponto turístico, a partida para passeio, praia, etc. Depois, vê nos sites deles, do hotel que você escolheu, né? E confira as descrições. Vê as fotos, tanto das áreas comuns quanto das acomodações, vê tudo. Se fizer questão, confere se o hotel tem piscina, sauna e essas coisas, outras opções de lazer. Se você for viajar com seus filhos pequenos, isso vai ser um diferencial. Além de playground, salão de jogos, quadra, entre outras coisas para criança. E lembra também de se informar se criança pode ser aceita como hóspede nesse determinado hotel, porque tem hotel que é só para adulto.
Confere se a hospedagem oferece café da manhã e outras refeições. Isso é um ponto importante para pensar, porque isso interfere no valor, assim como no planejamento financeiro e de logística, porque você pode ter que sair para comer, de repente, no momento que você não estava planejado, né? Uma boa dica para acertar na escolha é procurar as avaliações de pessoas que já se hospedaram naquele lugar, naquele hotel, resort ou naquela pousada. Vê o que elas falam para saber se vale a pena se hospedar nesse lugar. Você também pode buscar indicações de conhecidos, familiares ou amigos que já visitaram o lugar para onde você está indo. A vantagem disso é ter referências de algum conhecido, alguma pessoa que você confie, além da possibilidade de ter maiores informações sobre o que você pode fazer por lá. Bom, tudo isso feito, vamos comprar as passagens. Aqui também vale a sugestão de providenciar tudo com antecedência. Afinal, você deve saber, né? Porque eu repito sempre que quanto mais perto da data da viagem, mais caras são as passagens. Então, compre o mais cedo possível. Presta atenção para ver se o voo que você pretende fazer é um voo direto ou se você vai ter que passar por escala, por conexão. Tem voo que, mesmo o tempo de viagem sendo maior, o preço é mais barato, mas você precisa ver se esse tempo longo é bom para você. Se o tempo que você for levar em cada parada for muito longo, vale a pena pagar um pouco mais para ter o conforto de chegar mais rápido onde você quer, né? Agora, sobre criar um roteiro de viagem. Resolvidas todas as questões anteriores, chegou a hora de criar um roteiro de viagem, que pode ser a parte mais legal. Para isso, pesquisa as opções das atividades que o destino que você escolheu te oferece. Vê as avaliações e indicações dos outros turistas. Pode ter certeza de que só de planejar o roteiro, a ansiedade e a animação para viajar já vão ser ainda maiores. Então, se você for viajar com a família ou com seus amigos, aproveita para reunir todo mundo e vocês já se dedicam juntos. Fazendo as malas. Quando o tão esperado dia estiver chegando, prepara para fazer as malas. Dependendo do período que você for passar fora, escolhe fazer isso com os 3 dias de antecedência, no mínimo, tá? Não vai deixar para fazer no último dia, que sempre vai faltar coisa. Fazendo com antecedência, você pode ter certeza de que vai dar tempo e que você não vai esquecer de nada. Eu já gosto de deixar tudo pronto uma semana antes, porque eu sou ansiosa e precavida. Quando você for decidir o que você vai levar na mala, pense em como é o tempo no lugar, para onde você vai, o que você vai fazer, se vai precisar de tênis, de sandália, de calça, de bermuda, pensa tudo. Lembra sempre de levar só o que você for precisar e o que você tem certeza de que você vai usar, para não carregar muito peso e volume sem necessidade, porque você pode acabar pagando a mais por isso. Inclusive tem um vídeo que eu falo sobre isso. Procura aqui no meu canal, no meio dos meus vídeos, que você vai ver, para te ajudar a arrumar sua mala, para não pagar bagagem extra. Ainda que você pretenda fazer viagens baratas, você precisa saber que passar alguns dias num lugar diferente inevitavelmente vai te gerar custos. Por isso, poupar dinheiro tem que fazer parte do planejamento para viajar e você precisa saber como fazer isso. Mas não se preocupa não, eu vou te mostrar. Definir um valor para guardar por mês. A melhor forma de economizar para viajar é guardando um pouco de dinheiro a cada mês. Então, anota num papel o quanto você ganha e todos os custos que você tem mensalmente. A partir da análise dessas anotações, você vai ter uma noção do quanto você pode reservar. Determinado o valor, lembra de todo mês, quando receber o seu salário, guardar essa quantia. Você pode fazer isso na sua conta corrente mesmo, mas é mais indicado deixar numa poupança ou em algum outro tipo de investimento que faça o dinheiro render. Essa é uma maneira de evitar gastar sem você perceber, tá? Controlar os custos. Além de reservar o dinheiro, a gente precisa cortar os custos que não sejam tão necessários assim no seu dia a dia e no dia a dia da sua família. Assim você pode fazer uma listinha marcando todos os gastos e os recebimentos e tentar retirar dela tudo aquilo que seja luxo, tudo aquilo que
que é um up, que é um plus e que você não precisa. Por exemplo, comer fora de casa é uma coisa que pode ser cortada e você pode preparar a sua própria comida. Tenta reduzir as contas de luz, de água, de telefone e vai diminuindo o consumo. Com essas dicas você vai ver que vai ser bem mais fácil juntar o dinheiro de que você precisa para viajar. Diminuir o uso do cartão de crédito. Embora ele represente uma facilidade na hora de pagar suas compras, o cartão de crédito pode ser um problema quando não se tem muito controle dos próprios gastos, né? Isso porque você pode acabar utilizando excessivamente e sem nem perceber. Mas o susto vai vir só lá no fim do mês e quando você ver, você não vai acreditar. Então, procura diminuir o uso do cartão de crédito. Para isso, compre o que puder no débito ou em dinheiro. Dessa forma, caso o dinheiro acabe, você vai ter noção de quanto você já gastou. Isso vai servir como limitação para você não gastar mais. Ainda, você também pode deixar aquela roupa, aquele acessório eletrônico, que não é uma aquisição urgente, deixa para depois. Porque a prioridade no momento é garantir a sua tão sonhada viagem. Você pode fazer uma renda extra. Buscar meios alternativos para fazer uma renda extra é sempre uma boa ideia e mais ainda quando o objetivo é guardar dinheiro para viajar. Você já pensou nessa possibilidade? Se não pensou, deveria, porque afinal, fazendo isso, é possível a gente potencializar as nossas economias e arrecadar um valor ainda maior. Então, pare e pensa o que você pode fazer para gerar uma renda extra. Sabe fazer algum tipo de trabalho manual, algum artesanato? Faz para vender. Você pode fazer comida, pode fazer salgado, doce. Para vender são ótimas opções e são acessíveis, atraem muita gente. Bom, com tudo isso que eu te mostrei até agora, a gente consegue ver que em meio à correria que a rotina impõe na gente, uma pausa para uma viagem pode ser uma questão de necessidade. E se planejar para suprir essa necessidade, fazendo a sua próxima viagem, não é tão difícil assim. É só seguir as orientações que eu ofereço para você. No entanto, para evitar que o planejamento da sua próxima aventura se transforme em dor de cabeça, assiste meus vídeos e essa é a melhor solução. Neles eu ofereço orientações não só em relação à organização, mas também em relação à economia, à elaboração de roteiro, escolha de hospedagem. Então, se você quer realizar os seus sonhos viajando, se inscreve no meu canal do YouTube, me segue no Facebook e no Instagram, para você sempre ter acesso a conteúdos como esse. E claro, compartilha ou marca alguém que vai realizar os sonhos com você.